Vamos serenar os nossos corações, agradecer a oportunidade. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham, Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo, para a vida corporal as imperfeições de que não se tem despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhe assemelham. Que assim seja. Vamos unir o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade aqui presente, que faz parte desse trabalho, para pedir que eles nos iluminam, que nos guiam, para que nós possamos absorver tudo aquilo que vamos discutir, que vamos estudar, e que nós possamos, com o nosso raciocínio mais tranquilo, sempre assimilar as coisas para o bem. Que nós possamos sair daqui sabendo um pouquinho mais desta maravilhosa doutrina do que aqui chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Mais uma vez agradeço o carinho, o convite de vocês me trazerem para cá. Eu acho que sempre que a gente tem oportunidade de trabalho, a gente cresce, a gente compartilha, a gente aprende. E nessa roda de conversa, né, dessa noite, eu não quis trazer computador, não quis trazer muita coisa para deixar, que eu queria que vocês realmente participassem, que fosse uma roda de conversa, onde aquilo que a gente vai tratar aqui é um tema muito fácil, é um tema que nós assumimos ele no momento da nossa encarnação, que é a aceitação. Nós vamos falar um pouquinho sobre aceitação, né? Pegar um conceito do que é aceitar, que cada um possa olhar para dentro de si e tentar entender o porquê que a gente sofre, porquê que a gente tem tanta dificuldade em olhar para o outro de uma maneira mais amorosa, né? De uma maneira mais afetiva. Esse orgulho que ainda está impregnado em todos nós, esse egoísmo que ainda está impregnado, que é justamente para isso que a gente está aqui nessa oportunidade reencarnatória, que é a gente poder se livrar disso, poder retornar à nossa pátria espiritual, sendo recebido, se possível for, com aquele traje de festa, aquela roupa de núpcias, né?
Esse é o nosso caminho. Entendemos que não é nessa encarnação que muitos de nós, ou grande maior parte de nós, vai ter essa capacidade de poder acertar as arestas de todas as nossas dificuldades, de nossos débitos, até porque nós não temos, nesse momento, a lembrança de todas as cacas que a gente já fez em várias encarnações. E temos que ter a consciência que hoje, nesta encarnação, cada um de nós tem uma missão com a espiritualidade de que nós somos preparados moralmente para viver aqui algumas dificuldades. E as dificuldades fazem parte da nossa evolução, fazem parte do nosso caminho. A dor, o sofrimento, a missão dele é nos transformar. Vamos pensar que nós somos mais ou menos como ferro e passamos por uma fornalha, onde nós estamos sendo novamente moldados a uma peça linda, a uma peça brilhante, uma peça de arte, né? Se fôssemos como um diamante, seríamos lapidados, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de aceitação e fiquem à vontade, pelo amor de Deus. Fiquem à vontade de falar, olha, queria colocar aquilo. Vamos compartilhar tudo isso que a gente... em se tratando de aceitação, é notório muitas vezes o desconforto gerado nas pessoas. Né? A primeira coisa que a gente faz é não engoli, não gostei. Isso não está legal para mim. E nós não olhamos o outro lado. E isso acontece devido à dificuldade de contato com o que é diferente. Muitos de nós temos um hábito da comparação, da ânsia de se convencer ou convencer a outrem de nossa ilusória visão do correto. Interessante que aqui a espiritualidade nos diz que nós medimos a situação que estamos vivendo dentro da nossa régua, que é pequenininha. A nossa régua de estar certo ou estar errado. Nossa régua de aceitação. É a régua moral, é a régua... Porque nós julgamos. É isso? Nós temos um hábito de julgar. Também, desculpa, Por também favor. é a régua do dar e receber, né? Também. Porque Também. às vezes isso pesa também, né? É porque na realidade nós queremos mais receber do que dar. Né? Nós queremos mais receber. Dar, até dou. Mas eu dou para quem eu amo. Não para aquele que eu tenho que dar. E interessante que nesse pequeno movimento, no início dessa nossa conversa, percebam como nós temos uma necessidade sempre de ser reconhecido por alguma coisa. Nós queremos ser reconhecidos. Quando estamos numa discussão vazia, às vezes, com o marido, com a esposa, com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a cunhada. Isto é uma discussão vazia. Quando a gente pisa no calo, ou eles pisam no nosso, a primeira coisa que a gente já se levanta e diz assim, não me julga. Não me julga. Então essa aceitação, percebam que ela está inserida diretamente, primeiramente, no nosso círculo familiar. Eu sempre falo isso, que é o nosso círculo que é o perrengue, que é o problema. Porque nós aceitamos sempre o outro. Nós aceitamos a vizinha, aceitamos o vizinho, aceitamos os, aspas, influencers da vida, e dos YouTubes da vida, que falam um monte de bobagem, mas nós batemos palma para aquilo que não nos traz nada. Porém, são influencers. Se são influencers ou considerados influencers, devem ter algum valor. E na maior parte das vezes, a régua que eles nos colocam, aquilo que nos é dito, não nos faz bem nenhum. Mas nós valorizamos. Né?
Alguém quer colocar alguma coisa, por favor? Não, eu só fiz um comentário aqui até. Compartilha conosco. Eu disse assim, viu que eu abri o tema do Evangelho com humildade. A gente pensa que está sozinho. Né? Nunca. É bem dentro do que tu está falando. Sem humildade não se faz isso. A Leontina me ligou, me mandava mensagem assim, Marco Antônio, qual o tema aí que nós temos que compartilhar com as pessoas e tal, né? E eu nada do tema. Eu falei, Jesus amado, e agora? O que eu vou falar segunda-feira lá? Aí eu vivi uma situação naquela semana também, que eu tive que repensar algumas coisas, e eu falei para ela, Lelê, põe aí, ó, aceitação. Eu tenho. O que eu estou falando aqui é para mim. Primeiro ponto, é para mim. Aceitação. Estás fazendo exame de consciência. Já fiz, e doeu pra cá. Doeu, não tem noção. Porque é interessante que, quando você percebe que você está fora da curva, a nossa consciência nos chama, não chama? Chama. O que a gente faz na maior parte das vezes? A gente dá de ombro, né? Tá, amanhã muda. Amanhã melhora. Hoje eu não vou dar o gostinho de ir lá pedir perdão. Eu não vou fazer isso. Vai ficar no tempo, o tempo passa, a gente vai esquecer. E o pior é que a gente não esquece. Aquilo fica latejando, fazendo com que você desperte. Vai lá resolver esse problema. É aquela história, né? Não julgues para não sermos julgados, né? Nós mesmos depois ficamos nos julgando, não é? Então, E tem uma outra partezinha que diz, aproveita enquanto és vivo e Está vai no lá caminho. e peça perdão. exatamente. Porque depois, até vocês se reencontrarem, poderá passar 1000 anos, 2000 anos e nada de pedir perdão. Então, pessoal, nós hoje nos encontramos sob o guarda-chuva da doutrina espírita, Graças a Deus. com a bênção divina, né? Hoje a gente lê o Evangelho, que nos dá lições maravilhosas. E para quem é membro da doutrina espírita, se depara 24 horas por dia com oportunidades de transformação. Porque sabe da consciência, da consequência. Nós sabemos da consequência. Mas assim mesmo, por que nós, enquanto membros da doutrina espírita, não nos colocamos nesse caminho? Por que a gente não deixa a consciência ativada? Por que nós não começamos a ser o exemplo justamente no nosso ciclo familiar? Nós transformando os demais. Não por imposição, mas por amor, por carinho, por compaixão. E eu tenho certeza que, como eu, cada um aqui tem um sapatinho apertado. Tem um sapatinho apertado. Que na realidade você calça o sapatinho apertado, está com um sorriso lindo estampado, mas aqui está te apertando e você não troca o sapato. A boca sorri, o coração chora. Muito bem. Desculpem o tema, né, gente? Mas Não, tem que mexer. a ideia é essa, fazer fervilhar o coraçãozinho de cada um de nós. Em cada oportunidade que eu tenho de trabalho, eu sempre peço a Deus, a espiritualidade, que eu possa ir embora para minha casa hoje, pelo menos além de eu despertar, que eu possa atingir alguém. Que alguém vá para casa também, bota a cabecinha no travesseiro essa noite e, poxa vida, aquilo que a gente conversou hoje, algo ali fez sentido para mim. Amanhã é um novo dia de transformação, né? Até porque, se isso acontecer, vocês sabem que eu ganho um ponto, um bônus hora, que vai me ajudar muito quando eu chegar no plano espiritual, né? Pelo menos, que eu já sei que a barra tá suja. A situação minha tá feia, mas um bônus aqui, um bônus ali. Eu sempre digo que vão ter os advogados que vão me defender, né? Pelo menos por alguma coisa boa que eu tenha plantado. Se eu estiver por perto, Vai ser pior, nós dois juntos não vai dar certo. Melhor não.
As diferenças despertam no indivíduo consideráveis conflitos porque ele não foi treinado para aceitar e entender. Nós ainda temos uma dificuldade porque nós queremos as coisas ao nosso modo, do nosso jeito e no nosso tempo. Quando nós já tivemos experiências e temos experiências, cada um de nós aqui viveu isso e vive isso, que você quer fazer uma mudança, que você quer comprar alguma coisa, você quer fazer um determinado negócio e a coisa não vai. Por que não vai? Porque não é o momento. E do nada, um belo dia você acorda e plim, a coisa acontece. Aí você fala assim, meu Deus, isso para mim já estava perdido. E nós somos tão egocêntricos que nós falamos assim, tá vendo? Ainda bem que eu esperei. Eu que decidi segurar a ponta porque eu não queria naquele momento. Não, que eu não queria. Mas é o ego, né? Refiro-me aqui ao desenvolvimento humano. Porém, no mundo da vida em que se há necessidade de seguir um caminho individual, essa parte é bem interessante. No momento da vida em que se há necessidade de seguir um caminho individual, o desejo da manifestação da essência desperta um incômodo interno pela busca do entendimento da realidade relacionado ao eu e ao modelo de eu. Foi o momento em que cada um acordou e falou assim, olha, eu vou lá na casa espírita hoje. E quando a gente chega numa casa espírita, a gente ouve alguma coisa que faz todo sentido. Ou estou falando alguma coisa equivocada? Nós não chegamos dentro da doutrina espírita com alguma dificuldade? Ou alguém chegou aqui com aquelas caixas de som tocando rap? Tá tudo show, tá bacana, não tinha nada para fazer em casa, eu vim na casa espírita. Vim aqui tomar um passe, não sei nem o que é isso. Não. Nós chegamos na doutrina espírita com uma dor profunda. Com a perda de um ente querido. E a gente não aceitou. Com a perda de bens materiais e não aceitamos. Com a perda do emprego e não aceitamos. E chega alguém, vizinho, algum parente e fala assim, minha irmã, você está com encosto. Só pode ser. Você está com encosto. Você vai na casa espírita, lá e vão bater um tambor, vão fazer um barato lá que a tua vida vai mudar. E aqui a gente chega com um pé atrás, assim, o que vai acontecer aqui dentro? Meu Deus do céu. É quando a gente se permite entender que a mudança da minha vida sou eu que vou promover. Não é a doutrina, não é a espiritualidade amiga. Eles vão, na realidade, nos intuir. Vão nos dar a inspiração para que nós busquemos em nós as forças necessárias para promover o alívio da dor. Não é a retirada da dor. Alguns anos atrás, numa casa que eu frequentava lá em Itajaí, chegou um casalzinho. O menino devia ter uns 19 anos, a menina 18, 17, eram bem jovenzinhos. Jovenzinhos dentro do meu patamar de idade hoje, tá, pessoal? Eu quero dizer que eu já fui jovem um dia, entendeu? Me chamavam de gato, eu já fui um gato, né? Hoje, o bicho mudou. Bom, o bicho mudou, aumentou o tamanho do animal agora. E eu fazia atendimento fraterno naquela casa, e chegou esse casalzinho, e os dois muito apavorados, porque a menina tinha uma mediunidade muito exacerbada. Ela simplesmente incorporava em qualquer lugar, a qualquer momento,
E não sabia o que fazer. Na sala de atendimento que estava eu e o casal, eu olho para a moça assim, eu já vi que ela estava incorporada. Falei, chega aqui não. Não é o seu momento. Não é o seu momento. E vai embora. Se você quiser ficar no plano espiritual para ser tratado, você vai ser tratado. Mas não agora. Ela precisa de ajuda. E automaticamente quem a acompanhava. Ou os espíritos que a acompanhavam. Pois bem, depois do atendimento, o marido, ainda muito incomodado, ele me perguntou assim, seu Marco, como é que tira isso? Tinha botado uma coisa nela e... Porque ela chegou lá dizendo que ela estava com encosto. A primeira coisa, né, falta de conhecimento, é o encosto. Como é que tira? Eu falei, irmão, não tira. Isso você trabalha. Isso é uma ferramenta que ela trouxe. Porque ela pediu. Ninguém vem com essa ferramenta se não pedir. Ela pediu. O que ela precisa é compreender. O que ela precisa é desenvolver. O que ela precisa é se ajudar. Ajudando a quem está no plano espiritual precisando de ajuda. Precisando de socorro. Né? Conclusão, eles foram embora, nunca mais voltaram. Por que não aceitaram? E quantos de nós chegamos à doutrina espírita nessa situação? Em pleno desequilíbrio. E não aceitamos. Porque eu não quero compromisso com a espiritualidade. Mas é o compromisso que você pediu, criatura. É o compromisso que é a oportunidade de ter o refazimento de vida. A tua vida espiritual tem a tendência de crescimento, de evolução. Obrigatoriamente é isso. E eu, como coordeno o grupo de estudos, tem uma das coisas que eu estava falando para minha prima ali agora, que na realidade uma das coisas que mais me perdoa e me incomoda nas casas espíritas são pessoas que não têm o mínimo conhecimento falando um monte de coisas que não ajuda em nada. Não ajuda, não é a doutrina. É que você não consegue dar o grau de atendimento necessário para quem vai lá em desequilíbrio. E fica no achômetro do encosto. Né? Sabendo que o encosto, o que é o encosto? O encosto não é um espírito que vem junto com você. E está em sofrimento? Não é isso? Ele não vem para te levar lá na casa lotérica e te mostrar como é que faz aqui, né? Não. Eu até tentei, mas até hoje não deu certo. Vamos lá, vamos dar a... Pessoal, fiquem à vontade. Alguém quer colocar alguma experiência, quer nos compartilhar conosco alguma coisa? Por favor. Sim, senhor. Sabe que comigo não aconteceu assim, não. Então vamos lá. Eu, casado com a madame aqui, e ela desde criança é espírita, né? De família espírita, e eu católico. Né? Apostólico romano não praticado. Certo. Meus pais tudo católicos, etc. Minha mãe não queria que eu casasse com ela porque ela era do diabo. Fui avisado. Fui avisado. Não reclame. Até agora eu estou pensando. Não, agora o tempo de garantia já foi. Agora Já passou, não tem mais como tem mais como devolver. Mas vamos, o que aconteceu? Ela sempre falando comigo, vamos. Eu digo, não vou. Trabalhando de manhã, de tarde, de noite, eu achava que não tinha tempo para ir. E sempre levava ela, deixava ela na sociedade, eu ficava no carro, muitas vezes, ouvindo rádio, mas não entrava. Eu conheço muito exemplo desse. Terminava, ela vinha, tudo bem, passava aquela lição para mim e eu... Nada. Bom, aí, um dia, cansei de ouvir rádio, né? Eu vou entrar, só para ver o que eles estão falando, o que eles estão dizendo. E entrei, era uma palestra, né? Eu assisti a palestra, não saí mais. Daí, foi assim, comigo foi assim. Enquanto você estava dentro do carro lá escutando o rádio, veio o teu anjo protetor e começou assim, entra.
Vai lá. Chega de ouvir rádio. Né? E nós somos assim, nós temos essa necessidade. A gente reclama tanto da nossa vida aqui e a gente não avalia uma coisa. Primeiro, nunca estamos sós. Tá sendo defensiva, né? Nós temos o nosso anjo protetor. Você tem noção de quem é o seu anjo de guarda? Vocês têm noção de quem é essa criatura amável? A maioria faz mau uso disso, né? Porque assim, é uma parte bem bacana da doutrina espírita. Nos dizem os nossos amigos superiores que quando nós lá estamos na erraticidade, a gente está se preparando lá, né, para voltar para mais um round da luta. Então a gente está lá, tem um grupo de irmãos sentados à mesa conosco e eles desenvolvendo em nós. Deve ser assim, acredito, né? Eles devem ter uma tecnologia maravilhosa também, né? Bem adiantada do que a gente. Então tá lá cenas de tudo aquilo que eu já pequei, aquilo que eu já errei, aquilo que eu já fiz de mal, tá lá. Então eu fiquei um período na erraticidade estudando, me preparando moralmente para enfrentar algumas daquelas situações. Quais? Então, eu com tamanha vergonha, acredito, vou falar assim, meus você irmãos, pode suportar. vamos fazer o seguinte, olha, dessa vez põe o Zé, o Mané, o Crecré, põe todo mundo junto e vamos embora, que eu quero acertar minha vida com eles. Eles devem dizer, calma, você não está preparado para isso. Você não tem ideia do que fez há 1000 anos atrás. Pense em uma coisa, que hoje, nós somos o que de melhor já fomos. Pensem que há 150 anos atrás nós andávamos com uma pistola no lado. Nós resolvíamos a vida na base da bala. 100 anos atrás, 150 anos atrás. Nós somos hoje o que de melhor já fomos. Então, nós chegamos no nosso momento de reencarnar, a espiritualidade vai dizer, Marco, dessa vez, irmão, para você não errar muito, você vai levar isso aqui só. Vai ser só isso. Só uma malinha do não. Tá bom, tá bom. Ok. Antes de eu ir embora, eu imagino que seja assim, tá, pessoal? Isso é da minha cabeça, tá? Aí eles dizem, calma, não vai já. Calma que tem alguém aqui que muito te ama, que vai te acompanhar. Ele vai como seu anjo protetor. Ele vai com essa missão que te acompanha durante essa encarnação. Esse irmão que tanto nos ama, nos acompanha no dia a dia, 24 horas. Nos intui. Que é o melhor para a gente. E a grande maioria de nós está com os ouvidinhos fechados para ele. Olha como isso é importante, gente. Nós não damos muito ouvido para aquelas intuições que nós recebemos. Nós não deixamos ele interferir na nossa caminhada. Porque nós somos ainda egocêntricos, egoístas, orgulhosos. O que acontece? Um belo momento da nossa caminhada, esse irmão que tanto nos ama, ele se afasta. E vai se afastar. Mas não vai sei embora. quem é. Eu poderei lembrar. Amiga, desculpa pessoal. Essa Siri é uma intrometida. Muito bem, depois eu volto lá. Bom, esse irmão vai se afastar. Vai nos deixar a bel prazer. Ok? Andamos, sofremos, tomamos decisões equivocadas, fazemos um monte de bobagem, até que chega um belo momento da nossa caminhada de agora, o peso aqui está tamanho, o peso aqui está tão grande, que a gente procura assim, olha para o céu, se ajoelha e fala, Pai amado, me ajuda. Essa é a chave. Me ajuda que eu tenho problema. Me ajuda, Senhor. Alguém vai vir em teu socorro. Vocês já notaram como isso é natural? Como acontece assim? É o teu anjo de guarda. Alguém vai chegar e vai falar para você, e você vai abrir o seu coração para aquela criatura. Você vai chorar todas as tuas pendengas. E ela vai ser muito assim, muito amorosa, essa pessoa, seja ela quem for, ela fala assim, olha, eu frequento um lugar
que eu queria te levar lá. Vamos? Vamos lá. Vamos lá um pouquinho. Lá você vai tomar um passe, você vai passar por um atendimento fraterno, talvez. Aí eu vi uma palestra. Quem sabe eu acho que isso vai te ajudar. O que acontece? A gente vem. Aí a gente está ouvindo uma palestra, que eu sempre também falo muito isso. Nós imaginamos que a casa é muito boa, mas deve ter algum fofoqueiro que contou a minha vida pro cara da palestra. Que ele está contando lá em cima a minha vida. Tá falando que exatamente para Aquilo você. que eu estou vivendo. É. E você olha para um lado, olha para o outro. Onde é que está o fofoqueiro aqui? Quem é que me conhece aqui? E ali a gente desperta. É ali que a gente desperta. É ali o primeiro passo que a gente se permite aceitar. Aceitar sabe o que, gente? Ajuda. Fazer sabe o que? Quando eu aceito ajuda, eu exercito a humildade. Essa humildade é a forma com que a espiritualidade aproveita, é agora. Agora a gente tem que pegar essa criatura, colocar ela numa sala e começar a intuí-la ao melhor. Aí a gente se permite entrar numa palestra, voltar à casa espírita. Alguém fala assim, olha, você faz evangelho no lar? Não, nunca fiz. Faz. Quem sabe ajuda. Aí você começa a ler o evangelho. No primeira semana dá sono, você não está com a mínima vontade de fazer Cachorro aquilo. faz um barulhão na rua. Nossa, tem vizinho que vai tocar música sertaneja durante 2 horas. Não faça evangelho sexta e sábado, porque é o dia que todo mundo vai atrapalhar. Entendeu? Porém, quando você cria o hábito, você vai arrumar espaço no seu dia a dia para conversar com Jesus. A gente vai aceitar. Percebam como isso é diferente, né? Em outras doutrinas, vamos por evangélico, né? O evangélico, coitado, ele também está lá, ele está na droga, está no álcool, bate na mulher. O cara, minto o evangélico, desculpe, me antecipei aos fatos. O cara tem uma vida toda errada, né? Isso, toda errada. Tudo que é para não fazer, ele faz. E acha que está com razão. É o cara. É o cara. Aí chega um belo momento, a coisa dá tudo ruim, aí vem uma Lei Maria da Penha e... Enfim. Com certeza a sogra é evangélica. Aí fala, meu genro, vamos lá para a minha igreja. Deus vai te abençoar. Daí ele vai. 2 semanas depois ele fala assim, encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. E é verdade. Sim, é verdade. Só que Jesus não vai nos encontrar. Na realidade é você que tem que fazer a sua mudança interior, isso independente de religião, que aqui nós não vamos pregar. A ideia não é essa de dizer assim, olha, eu sou espírita, minha religião é a melhor do mundo. Não. Até porque o Cristo não trouxe nenhuma religião, não formatou nada aqui. Ele nos trouxe durante os anos que ele esteve conosco apenas o quê? Vivenciou e exemplificou preceitos morais e não religiosos. Nenhum tipo de ensinamento religioso. Não tinha o Evangelho. A espiritualidade nos trouxe o Evangelho de uma forma simplificada, com as palavras que nós conseguimos hoje compreender de uma forma mais suave. Porque tenho certeza que aqui alguém já deve ter lido a Bíblia e não entendeu nada. Por quê? É mais ou menos igual àquela outra doutrina evangélica, que é aqueles que vão na casa da gente, testemunhos de Jeová. Por que o testemunho de Jeová sai de casa, bem arrumado, com aquela carrocinha cheia de livros, bate lá na sua casa, o que você faz? Você fecha a casa toda. Hoje eu converso. Via de regra. Até um pouco que eles perguntam que religião eu sou. E aí dá problema, aí dá ruim. Tchau, obrigado.
Em via normal, esse tipo de conduta que é maravilhosa. Porém, onde é que está o erro? A doutrina quer falar do Cristo no momento que eu não quero ouvir o Cristo. Nós não queremos ouvir. Porque a gente só se permite ouvir o Cristo quando nós estamos de joelhos. E não tem ninguém mais por nós. Só Ele. Né? Não é isso que acontece? Voltando para o tema, aconteceu o que aí? Aceitação. Nós aceitamos e entendemos que por nós sozinhos nós não vamos para lugar nenhum. A dor é tamanha que nós não conseguimos avançar. Então, meus irmãos... Posso colocar uma... Por favor, pelo amor de Deus, eu aproveito para tomar água. Fique à vontade. Eu mudei esse sistema de não aceitar o Jeová na porta lá de casa. Perfeito, ótimo. Normalmente eu fechava. Sim. Só que a partir que eu comecei a ser espírita, trabalhar com a casa espírita, eu vi que eles batem o dedo para conversar. Porque eu sei que eles precisam escutar o que eles estão pregando. A minha troca, sim senhor, é isso aí, tudo bem? Não, eu tenho a minha religião, e eu sei que ele precisa, porque eu passo informação para os outros. E quando termino de conversar com ela, eu olho e digo, mas isso era tudo para mim. Certo. Então, eu mudei o sistema de atender a pessoa na porta. É porque, na realidade, a nossa missão, enquanto espíritas, nós aprendemos o quê? Que temos que trabalhar a paciência, a resiliência, a compaixão. E são oportunidades que batem a nossa porta para saber se nós estamos realmente cumprindo com aquilo que a gente está estudando. Quando você coloca, olha, quando eu falo que eu sou espírita, aí a coisa complica. Geralmente só no final, né? Isso. Eu já faço uso de não falar nem que sou espírita. Eu falar, bacana, irmão, uma palavra maravilhosa, que Deus nos abençoe, blá, 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 blá. Muito obrigado, dá aqui o jornalzinho, dá o santinho, não tem problema. Mas não entro no mérito, porque senão, não estou criticando, pelo amor de Deus, senão vai aparecer que eu sou arrogante. Eu estou querendo dizer... Não, eu entendi a tua posição e não estou criticando, pelo amor de Deus. Só respondo, sim, só respondo quando me perguntam. Exatamente. O senhor tem uma religião? Tem. Qual é? Sim. O senhor espírita kardecista, um cara. Eu já comecei diferente, porque a minha bisavó era testemunha de Jeová, então ela incentivou, né, a mim ao estudo. Então eu estudei todos os livrinhos, um rosinha, um grandão, um marrom, um grande homem que passou na terra e tal. E daí aos 9 anos eu conheci a doutrina espírita. Certo. Mas só que eu fui no campo, né? É que eles falam que o campo é pregar a palavra de Deus, né? Sim. Deus de Jeová. Então nossa, no domingo cedo saía caminhar com as senhorinhas ali, com as senhorinhas pequenininhas, assim. Sim. E eu vi o trabalho lindo que elas fazem. Assim, então eu olho por esse... Claro que ela é chato para quem recebe. Eu, às vezes, né, não tenho muita paciência. Ela chega bem na hora do almoço. Mas você sabe que está na realidade... Daí a gente não tem paciência, né? Tá ali e tal. Mas só que é uma boa vontade, porque o pessoal, às vezes, eles estão numa casa que realmente está precisando de uma palavra. Sim. E eu não sou santa, porque eu já fechei a porta na cara deles já algumas vezes. Certo. Apesar de saber do trabalho árduo que eles fazem, porque eles vão lá e pregam, e muitas vezes as pessoas são totalmente grossas com eles, porque eu já fui, mesmo sabendo do trabalho deles e eu sendo espírita. Você vai levar esse débito, então, dessa encarnação? Não, mas eu já estou mudei, já não sou santa, estou corrigindo. Mas já corrigi. Certo. Mas eu acho bem válido esse trabalho. Só que eles poderiam ser um pouquinho... Hoje, na minha rua, eles mudaram o sistema. Eu não sei se foi por causa da minha conversa com eles, mas eles deixam uma cartinha no Isso correio mesmo, com eu recebo também. que é lá de Porto Belo, o grupo.
E eu conversei com o pessoal, ó, gente, né? Eu sei que vocês levam muito na cara, muita grosseria. Um jeito sucinto de vocês chegarem até pregar a palavra, não precisa nem bater, só coloca uma correspondênciazinha e eles escrevem minha mão. Sim. Gente, que coisa mais linda. Sim. É uma dedicação. Você sabe que nós todos, mesmo aqui como espíritas que somos, nós vivemos a mesma coisa quando a gente quer conversar com os nossos familiares, com um viés doutrinário. Não me vem com isso. Não me vem com isso. Por quê? Nós não podemos mais permanecer nessa insistência, não é a nossa missão. Porque cada um segundo as suas obras e cada um segundo o tamanho da sua dor. E o caminho natural de cada um de nós é que quando a dor estiver muito dolorida, a gente vai procurar remédios. Então, enquanto não estiver doendo muito, deixa a pessoa se virar nos 30. Bom, seguindo aqui, nós vamos entrar agora numa parte bem bacana, que diz assim, a aceitação... Desculpe, é importante esclarecer que a aceitação não é sinônimo de fraqueza, mas de entrega. Eu aceito que eu tenho dificuldade, eu aceito que eu não consigo lidar com esse problema. Vamos ver uma situação de uma pessoa querida, um ente querido seu, que aparece um diagnóstico de câncer na família. Será que esse diagnóstico de câncer, essa dor, essa dificuldade é só para a pessoa que tem a doença? Ou é para todo mundo? Mais para a família do que para ele. Não é? É para chamar a família para perto dele. E aí todos têm que aceitar que um está vivendo a dor. Então nós vamos auxiliar. Nós vamos abraçar. Nós vamos amparar. Nós vamos fazer com que, segundo a vontade do Pai, ou ele cure, ou ele tenha melhores anos da vida dele ao nosso lado. Aceitação. A família tem que aceitar. Mesma coisa quando você tem um filho que tem problemas com drogas, com álcool, com vício, seja ele qual for, aceitar. E trabalhar para que isso auxilie e ampare esses irmãos que necessitam de ajuda de uma forma fraterna. A aceitação é o início da transformação interior, moral e espiritual. É um ato de força e de coragem e não de confronto com a vida. Porque quando a gente não aceita, a gente se revolta. E quando a gente se revolta, a gente sofre. Vai resolver a situação? Não. Aquele nó que está na sua garganta, você vai conseguir engolir? Não. Aquele nó vai permanecer ali. Você vai começa a ruminar. Mas não consegue nem botar para fora e nem botar para dentro. Você está só no sofrimento, no processo da dor. Porque você não aceitou. A aceitação é o início da transformação interior, moral e espiritual. É um ato de força e coragem, não confronto com a vida. Enxergar os sinais que ela mostra contribui para a serenidade e leveza da alma. Meus irmãos, essa é a nossa grande missão. É ver que estamos nos deparando com uma dificuldade, seja ela qual for. Semanas atrás eu vi um postzinho que diz assim, dizia, se você está vivendo um grande problema e o problema tem solução, não te preocupe. Se você está vivendo um grande problema e não tem solução, não te preocupa. Mas o que nós fazemos? Nós trazemos a dor, a dificuldade, a gente se preocupa imaginando que a solução vai cair do céu. Milagre. Não, porque se você tiver um grande problema e não tiver solução, não é com você engolindo aquele problema que vai ser a solução. Perfeitamente. Perfeitamente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos elucida a importância da conexão da criatura com o Criador. Nos revela o mecanismo mais assertivo a fim de amenizar os tormentos causados pela intemperança, fruto da ignorância humana, quando a gente se revolta. Intemperância.
E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem tem o hábito de, quando eu estou com uma dificuldade, uma dor qualquer, você... eu, graças a Deus, nessa encarnação, eu vim com muito pouco problema para resolver, entendeu? Eu aqui já não estou mais em matéria, queria dizer para vocês, eu já estou elevado, entendeu? Essa foi a encarnação de descanso. Isso. Tanta verdade que nós estamos chamando para vir aqui trabalhar conosco. Calma. Bom, lá nas obras de Kardec, ditadas pelos espíritos, são claros os seus apontamentos no que tange a evolução necessária da criatura. Embora ainda não seja visto por todas com a mesma transparência, ela esclarece a irrevogável lei condutora ao adiantamento do ser a qualquer momento. Voltando à minha linha de raciocínio, que eu me perdi um pouquinho. Quando você pega o Evangelho, você está com uma dificuldade, abre ele. Alguns abrem de forma aleatória. Você vai se deparar com ou um conselho, não com a solução do problema. Lá não vai estar assim, passe a chave Pix que nós vamos resolver a tua vida. Não vai estar. Não vai estar isso. Mas com certeza vai estar algo que vai te fazer compreender que aquilo que você está vivendo nesse momento, calma. Nada com uma noite, um dia após o outro, uma noite no meio, para que a gente possa colocar os pensamentos em ordem, pedir o auxílio à espiritualidade amiga, que no dia seguinte você vai ver a sua vida de uma nova forma. Você vai ter aí uma força interior para tentar resolver a situação. E ela acontece. É até 8h30, né, gente? Vocês me corrijam aí. 15 Não, é cedo. Não, é que eu não quero... Não. Não, está correndo, a hora está correndo. Pode botar a bandeira 2, então. Contudo, a humanidade está em constante transformação. Cada ser está adequado à sua condição evolutiva. Cada ser está adequado à sua evolução evolutiva. Então nós temos aqui as nossas pendências individuais. Nós vamos resolver as nossas problemáticas, uma dos outros. Por isso que a gente tem que ter a consciência. Auxilie quando te pedirem. Se não pedirem, silencia. Se não te pedirem nada, silencia. Estás ajudando. Eu, de uma forma grosseira, eu sempre falo assim, olha, fica em silêncio, tu já está fazendo muito. Fica em silêncio, tu já está fazendo muito. Primeiro, tu não está te comprometendo. Vocês querem um exemplo bem bacana? Vocês assistiram aquele filme do Divaldo, Mensageiro da Paz, Mensageiro da Boa, né? E vocês lembram que aquele irmão que o acompanha há 4 séculos, que era um padre, um frei, né? Que passou a ser o obsessor de Divaldo nessa encarnação de hoje, qual foi o desequilíbrio criado entre os dois? Divaldo, há 4 séculos atrás, induziu aquela criatura ao suicídio. Ele se meteu na vida do cara. E dizia, irmão, sabe o que se fosse você faria? Me matava. E o cara se matou. Passam-se 4 séculos. Porque acreditava no Divaldo. Mas na época ele não era o Divaldo. Ele era um padre católico também. Então passou 4 séculos, o cara que ficou na espiritualidade em revolta, passou 400 anos e o cara está correndo atrás do Divaldo a fim de cobrar essa dívida. Porque num belo momento, Divaldo o intuiu. Cara, faz o seguinte, se mata aí. Então, imaginemos nós, na nossa pequenez, a gente indicar, ou querer atrapalhar, ou querer comentar a vida de quem está do nosso lado. Voltando àquela frasezinha, a nossa régua de medição é muito pequena. É ínfima. Porque nós não nos colocamos no lugar do outro. Infelizmente. A gente só critica.
Se a minha régua não vai dar para medir o meu, como é que eu vou querer medir o seu? Mas é que nós medimos o outro, nunca o nosso. Nós estamos bem, obrigado. Eu não Mais erro. fácil, né? Eu não erro. Eu falei agora, sou um ser de luz. Bom, isso aqui em cima. Aí está na luz. Né? Estou na luz. Fazer o quê? É porque eu me sinto que eu sou um ser superior. Olha que arrogância, né? Então, é isso que nós temos que compreender. Eu não posso interferir na vida do outro. Se eu cuidar da minha vida, dos meus problemas, eu já estou fazendo muito. Porque cada um de nós tem uma missão aqui. Talvez nós tenhamos uma missão de estarmos ao lado daquela pessoa que hoje está na figura da nossa esposa, do nosso marido, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso avô, da nossa sogra. Talvez a nossa missão esteja ali. Ao lado dessas criaturas, corrigir o que nós já fizemos de bobagem. Ou talvez nós estejamos ao lado dessas criaturas para eles terem a oportunidade de corrigir o que talvez tenham feito conosco. Então, se nós nos preocuparmos, eu não vou dizer que é fácil, mas também não é difícil. Porque cada um de nós sabe muito bem onde o sapatinho está apertando. Eu sempre digo que quando você está sozinho, se tiver um espelho grande à sua frente, se você parar na frente desse espelho e olhar nos seus olhos, você vai saber o que mais te incomoda. E você vai saber qual é a tua necessidade aqui. Porque saber nós sabemos. Nós não queremos ver. Porque nos envergonhamos daquilo que vamos ver. Mas nós viemos para isso, para enfrentar. Ou voltando ao nosso anjo de guarda protetor, que quando nós desencarnarmos aqui, vamos voltar ao plano espiritual, ele ao nosso lado vai chegar lá com os braços cruzados, vai olhar para os nossos irmãos superiores. Ele vai dizer assim, cara, eu não consegui fazer nada. Ela não deixou. Vivemos lá na Terra 80 anos e ela não deixou eu evoluir. Era a minha missão, fazer com que você evoluísse. Hipoteticamente, tá, por favor. Eu já voltei endividado. Além de eu não evoluir, não deixei o outro evoluir também. E é muito comum isso. Se nós que aqui estamos temos o conhecimento desse irmão e acreditamos nisso, vamos levar isso um pouquinho lá para o outro lado da rua. Quem não tem noção disso? Por que tem tanta encarnação? Porque nós vamos encarnando, criando débito. Nós não estamos resolvendo do passado e ainda estamos trazendo problemas no presente e estamos acumulando débitos. E o tempo está escasso, porque transição é ali. É ali. 2050? É isso? 55? Nós estamos já em 24. Se for até lá, tá bom. Eu acho que eu já não estou mais aqui, mas eu queria voltar para um planeta melhor. E se eu não tiver, quando eu venho aqui, eu sempre peço a vocês, se eu for embora, por favor, me coloquem nas suas peças. Me ajudem, porque eu não sei onde é que eu vou estar. E talvez eu precise de oração. Né? Então, humildemente, eu já deixo o meu pedido aqui para casa. Assim como André Luiz pedia. Né? Exatamente. E só a mais desqualificada para ele que rezava por ele. A senhorinha lá que tinha o marido, que o André Luiz cuidava do marido dela. A consulta que a secretária ajeitava. Isso mesmo. Só ela. Bom, contudo, a humanidade está em constante transformação para ser Contudo, a humanidade está em constante transformação. Cada ser está adequado à sua condição evolutiva. Considerando que o desenvolvimento espiritual vai além de um processo reencarnatório, ele demanda inúmeras etapas que fazem parte do progresso essencial do autoconhecimento da própria criatura. Entretanto,
os pensamentos tóxicos da resistência levam ao constante desequilíbrio. Expandindo o tempo de permanência no sofrimento, atraindo companheiros de semelhante objetivo. Então percebamos nós. Estamos numa sintonia equivocada, atraímos quem não devemos. E entramos no caminho do sofrimento. E tá ruim, fica pior. Aquilo que já estava, né? Estava ruim, ficou E virado. aí, quando nós nos dizem assim, meu irmão, até tem um quadro aqui, ó, esse quadro do Kardec aqui é maravilhoso, gente. O Ronaldo me mandou uma foto dele uma vez, que diz ali, quem que puder ler lá para mim, por gentileza, leia aí, só para gente. O melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. Portanto, atrai os bons espíritos, fazendo o maior bem possível, que os maus fugirão, pois o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e só tereis bons espíritos ao vosso lado. Fácil. Simples e bom. Simples. O problema... É simples, mas não é fácil, foi o que eu falou. Simples não é Simples, Não, é simples. mas me perdoe, eu vou corrigir. Sabe por que eu acho que é fácil? Olha só a minha arrogância. Tá? Sabe por que isso é fácil? Porque a gente se esquece que nós temos uma ferramenta maravilhosa chamada consciência. E toda vez que nós estamos num pensamento, numa sintonia negativa, a consciência está nos chamando. Ela tá Eu ali. tenho duas. Se elegeu para mais 4 anos. Lá em casa o resultado foi o mesmo. Mais 4 anos de... Sim, senhora. Depois continua, não é? Não esqueçamos que temos o bônus hora depois também. Também tem isso, né? Bom, então isso que Kardec diz ali, e eu falo, quando nós estamos numa sintonia de tristeza, raiva, você está fechado numa dor qualquer que você nem sabe por quê. Você dormiu bem aquela noite maravilhosa, tal, você acordou de manhã, tomou o seu café, vai para o trabalho, aí tropeça na porta, já entra numa sintonia ruim, entra no carro, vai para a rua, aí alguém já te fecha, aí você entra, valoriza mais a sintonia ruim. É tudo filho da Santinha, né? Tudo filho de Santinha. Só que você tem o poder na mão de mudar isso. Só você tem. Às vezes eu estou com a minha esposa no carro e eu perco a onda, porque eu também sou humano. E tem uma reação, às vezes, não muito legal, né? E aí ela fala assim para mim, parabéns, irmão. Parabéns, olha, a sua doutrina está lhe ajudando. Se não é nem um puxão de orelha, é uma mexida. Conclusão. É o meu anjo protetor que já está dizendo o seguinte, volta para casa. Volta para casinha, porque tu fala uma coisa e está fazendo outra aqui. E se nós temos essa possibilidade, por que a gente já não muda ali naquele momento? A gente tem que começar a se corrigir no momento que você sente que está sentindo uma dificuldade, mas você sabe que aquilo não é seu. E se for seu, prece. Se for seu, meus irmãos, eu estou com uma energia aqui que não está legal. Por favor, me ajudem. Eu não posso fazer nada por esse irmão que talvez me esteja me acompanhando. Porém, rogo a vocês que o levem para um pronto socorro espiritual. Percebam que isso acontece assim. Rapidinho você volta ao normal. Rapidinho você volta ao normal. Agora, se você fica valorizando e trazendo mais negatividade, seu dia vai ser ruim. Vai ser muito ruim. Eu tenho o hábito de quando alguém faz alguma coisa para mim, no trânsito, desde que não faça para mim, mas eu vejo que está fazendo para alguém, que os espíritos do bem te acompanhem, que tu consiga chegar no teu destino.
Então tá. Aqui, para nós encerrarmos, então, o ponto de luz, a aceitação, ele liberta do doloroso cárcere da ignorância, possibilitando despertar em si a fraternidade, a caridade e a humildade. Aqui, quando a pessoa, a Cláudia Barbosa, que é lá da Casa Espírita Batuíra, lá de Minas Gerais, ela coloca essa frase: o ponto de luz, que é a aceitação, liberta do doloroso cárcere da ignorância. O que ela está querendo dizer para a gente? Nós não somos mais ignorantes agora. Nós já sabemos que temos um meio de nos comportar frente a algumas dificuldades. Uma ignorância de alguém. Exatamente. Nós já temos essa possibilidade. O que a gente tem que fazer? Prece. Esquecemos nós que o Cristo deixou um grande legado de ideias para nós. E uma delas, que é uma das principais, é orar e vigiar. Ou vigiar e orar. Não foi isso que ele ensinou para a gente? E nós fazemos o quê? A gente resmunga. Muitas vezes não faz nada. Reclama. A gente Nem reclama. E quando você reclama, você clama duas vezes. Ó, que todo mundo aqui sabe das coisas. Gostei. Estão sabendo. Bom. A consciência compreensiva que as diferenças fazem parte do contexto natural da vida, pois através dela é que se pode detectar o caminho mais assertivo baseado nos ensinamentos do Cristo. E o respeito aos cujas limitações, por quaisquer razões, não se encontram ainda prontos para o próximo passo. Não obstante, é de suma importância que a convivência se faça presente, pois ela é que nos impulsiona ao adiantamento moral, intelectual e espiritual. Quem não se envolve, não se desenvolve. Quem não se envolve, se desenvolve. Não se desenvolve. Quem não se envolve, não se desenvolve. Exato, porque não tem problema, como é que vai estudar? Não tem uma vida social, não tem ninguém. Vive Vale sozinho, lembrar, para a gente encerrar, que na realidade, se nós estivermos no plano espiritual, na erraticidade, nos preparando para uma encarnação de dor, de sofrimento, que ninguém veio aqui morar em Bombas, Bombinhas, Itapema, Porto Belo, para comer camarão todo dia e comer aquele peixe maravilhoso e ficar nas areias da praia. Nós não viemos para isso. Né? Tomaram aquela caipirinha, aquela cerveja bem geladinha, não viemos para isso. Isso faz parte dos dias em que nós nos permitimos dar um tempo, aproveitar um pouquinho. Mas nós chegamos aqui com uma história a cumprir, nos preparamos anos e anos e anos no plano espiritual para suportar as inconveniências de uma encarnação. Cada um de nós está onde deve estar, tem a família que pediu, mora onde tem que morar, nenhum de nós caiu, nenhum de nós caiu na casa errada. Né? Por mais que a gente ache que a grama do vizinho é mais verde, Por mais que a gente não aceite, por mais que você não aceite, é ali que são as nossas questões. Vai doer mais. Vai doer mais. Vai doer mais. Então, meus irmãos, o que eu rogo a Jesus, que Ele sempre nos oriente, nos ampare nas nossas dores, nas nossas dificuldades, que possamos nós, na realidade, termos a humildade e a força de poder vencer todas as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Não esqueçamos que nenhum de nós carrega 1 grama a mais do que pode suportar. Ninguém aqui é vítima. Né? Nós somos os atores principais. Agora temos que buscar força interior para poder suplantar nesse vale de lágrimas que aqui a gente anda, porque alguns dizem que o vale de lágrimas ele está circundado aos umbrais. Obrigado. Vale de lágrimas é umbral. Não, o vale de lágrimas é onde a gente está. É aqui. É aqui onde a gente chora. É aqui onde a gente sofre. Né?
Umbral é um jardim que nós vamos para lá para fazer ele florescer novamente, porque ele está no lamaçal que está vendo. Você está querendo que eu vá para lá para fale por você. Nós vamos juntos. Fale por... Que mania querer me arrumar emprego? Que é isso? Deixa fora. Não, quer ser jardineiro? Vai. Não me ponha nessa. Pessoal. Marco Antônio, só para você ter uma ideia. Eu não sou daqui. Assim como aquele lá não é, esse ali também não é. Nós não somos daqui. Nós somos da terra. Certo. Mas eu vim de Blumenau. Você sabe por que eu moro aqui? Porque aqui não tem enchente, não tem enxurrada. Lá eu peguei 17 onde eu morava. Tá vendo o que é um ponto de evolução na criatura humana? Vê que pode viver em outro lugar mais fácil do que lá. Mas sério, eu vou dizer uma coisa, e não estou brincando. Todos esses acidentes climáticos que acontecem têm uma missão de fazer com que a criatura humana saia de onde está, na zona de conforto, e vá para um outro lugar. 17, né? Hein? 17 enxurrada, a última faltou meio metro para alcançar o forro da casa. Ó, pessoal, então que Deus nos abençoe, obrigado pela atenção, pela presença, obrigado pelo convite mais uma vez, né? E com certeza acho que devemos retomar que só a partir do ano que vem, que a partir de novembro o trânsito aqui na região fica maravilhoso. Para quem olha de cima, né? Isso, maravilhoso, entendeu? À noite principalmente, então melhor não. Ok, gente, espero que tenham gostado. Se alguém quiser colocar alguma coisa agora no final, por favor, fiquem à vontade. Marco Antônio, eu só queria colocar uma coisa. Quando você falou lá do obsessor do Divaldo, nós, na Casa Espírita, em outras siglas religiosas que vão fazer um atendimento fraterno, Pois não. nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente fala, Perfeitamente. porque a pessoa já está ali debilitada, carente. Qualquer coisa que você fala que não, assim, sai fora, pode induzir ela no erro. Você lembra que eu falei um pouco antes? Isso eu falo com muita humildade, tá, pessoal? Meu trabalho é de palestras, eu faço palestras em várias casas da nossa região. Graças a Deus. Graças a Deus, eu sou grato a cada oportunidade de trabalho que eu me chamam, porque aí eu tenho oportunidade de estudar, né? Então, o que acontece? Eu trabalho em casa que faz parte da Federação Espírita do Estado, que é a URI, União Regional Espírita. São casas que não autorizam ou não veem com bons olhos casas espíritas que são ligadas a tratamentos médico-espiritual, né? Que eu, particularmente, acho isso, me perdoem, espiritualidade, uma grande bobagem. Né? Porque se nós temos um local para auxiliar os nossos irmãos encarnados e também os desencarnados, por que não? Então, a minha preocupação é que em todas as casas que eu vou, eu vejo a fila do pedido enorme, as pessoas ficam 3, 4 horas esperando para ser atendidas, mas você convida as pessoas para um grupo de estudo, as pessoas não querem ir. E isso gera esse desequilíbrio, que são pessoas fazendo atendimento fraterno, e no primeiro atendimento que ela está fazendo, sem conhecimento doutrinário nenhum, ela fala para a pessoa: meu irmão, você está com encosto. O cara que chega lá com uma... vai dizer que está com... ele vai embora e não volta mais. Ele não volta mais. Você ajudou aquela criatura? Não. Você ajudou quem acompanha no plano espiritual? Não. Ajudou a estragar mais ainda. Estragar mais. Então, isso que você está falando faz todo sentido. Todo sentido. E eu sou muito... Eu vejo que toda casa espírita ela tem uma missão de hospital. Hospital de almas, hospital do encarnado. E como um hospital é igual ao hospital da Terra. Nós não vamos colocar cirurgião no hospital que não tem estudado. Né? O cara vai fazer um tratamento cirúrgico do coração e o médico vai lá e faz uma apendicite. Algo vai dar errado. Né? Ó, irmãozinho bem evoluído. Né? Então, são situações que eu peço que cada um de vocês tenha isso em mente.
Porque quando a gente se coloca no trabalho de estudar um pouquinho mais profundamente a doutrina espírita, você passa a ser um pontinho de luz naqueles que chegam ao seu lado em dor. E é tanta verdade que quando você pede, as coisas acontecem. Esse som estava aqui, olha, já está lá, ó. Tá vendo? Já não dá mais nem para ouvir. É verdade, gente. Pronto. Dessa forma, obrigado, encerro. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Só uma informação para você. Teve uma época que